Começando aqui mais um vídeo, como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma justiça se cometa nesse canal. Pessoal, estou lendo aqui 1 Reis, capítulo 17, né? Aqui é a história de Elias e, e a viúva, né? Deus manda essa viúva, para ela dar a ele de comer. Olha só que interessante é essa história. Olha só. Ela estava sem comida, né? Tá quase sem comida. Ela tinha um punhadozinho de farinha de trigo e um pouquinho só de azeite, né? E aí Deus envia Elias a ela, né? E eles, ó, vá, faça, me dê um pouco de água e faça um pão. Aí ela explica, né? Que tem pouco e tal. Mas aí ele explica que Deus, né? Diz para ele que nunca vai faltar a, a farinha na, na casa dela e nem o azeite. E olha só como é que se deu isso. Olha só. Não se preocupe, disse Elias. Olha só. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e o seu filho. Depois o Senhor Deus de Israel disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Né? Pois se não tinha chuva, não tinha plantação. Se não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha trigo, não tinha azeite. Né? Vamos mais à frente. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram muito comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Olha só, né? Deus multiplicava, assim como ele fez lá com os pães, né? E com os peixes, né? Aqui ele também fez da mesma forma. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Olha só a mentalidade da viúva, né? Grave isso aí. Dei-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto aonde estava morando, e o colocou na sua cama. Olha só, colocou na sua cama. E orou em voz alta. Olha só, assim: o Senhor, meu Deus, por que fizestes esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu matastes o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo. Olha só a oração de Elias: ó Senhor, meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E o menino começou a respirar e
Não. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias, e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Aqui tem 3 pontos importantíssimos, né? Primeiro, a viúva ela viu um milagre digamos assim, da botija, né? De não acabar o alimento nunca, nem a farinha e nem o azeite. Mas ela aceitou. Ela aceitou e ela viu aquilo ali, né? Mas se a gente ler aqui o texto todinho e analisar bem calmo, você vai ver aqui no último versículo, né? No 24. E ela então disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Sendo que Deus, ela já tinha visto o milagre, né? Mas ela ainda não acreditava. Olha só como é. E aqui não tem na Bíblia, tem uma interpretação minha. Analisando bem devagar aqui, talvez Deus não quisesse realmente que o menino perecesse, mas era para ela acreditar. Realmente, de verdade, não só da boca para fora, né? Como ela viu o milagre ali da comida e ainda assim não acreditava, né? No entanto, que só no último versículo, depois ele orar a Deus para que o seu filho voltasse a viver, né? E Deus ressuscita o menino, aí ela diz isso, né? Pra você ver, né? Quantas vezes a gente é essa viúva, né? A gente diz que crê, mas é só da boca para fora. Parece que a gente quer que Deus faça milagres, 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 assim, coisas prodigiosas, né? Como é um prodígio, né? Deus ressuscitou a criança, né? Então, assim, parece que a gente só acredita depois que vê algo tão grande, né? Aos nossos olhos. Mas não precisa de tudo isso, né? Pois o milagre já tinha acontecido do alimento e de um milagre de Deus ter enviado Elias lá, né? Pois aí Deus, né, tem uma promessa para Elias ir lá e se ele não fosse, né, provavelmente como ela disse, né, nós vamos comer só esse pedacinho de pão e depois eu e meu filho vamos morrer. Então assim, milagre de Elias, de Deus mandar Elias ir lá, o milagre da comida e o milagre do seu filho. Foi preciso 3 grandes acontecimentos para ela acreditar, né, que Deus era com Elias, né? Que interessante isso. Muitas vezes somos nós. Às vezes a gente só acha que. A gente acha, acredita, mas no fundo do nosso íntimo a gente não acredita. A gente tem que orar a Deus para a gente não cair nesse erro, né? Tão comum. E outro ponto muito bacana, muito bacana, que me saltou aos olhos aqui, quando eu li, foi a oração que Elias fez a Deus. Olha só, vamos recapitular aqui. Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo. Olha só a oração de Elias. Ó Senhor, meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. E o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Simples oração, né? E às vezes a gente também cai no erro e diz, não, eu fiz uma oração, mas
não senti nada, não arrepio, não chorei, não foi emocionante. Eu nem botei uma música de fundo, não senti nada. E Elias? Gente, a simplicidade é coisa que agrada demais a Deus. Simplesmente Elias foi simples, né? Orou com toda a sinceridade. O que não tinha, né? Por exemplo, trazendo aqui por dia de hoje a eloquência de grandes doutores da igreja, grandes pastores, teólogos, tal. Não tinha essa eloquência, mas ele tinha fé, que era mais importante, mais importante. E por isso que saiu essa oração, muito simples e extremamente poderosa, mais do que muitas orações que às vezes nós fazemos com lágrimas nos olhos, até, porque foi muito simples e muito verdadeiro, cheio de fé. Só precisa disso. Ah, mas eu não chorei, mas eu não senti nada. Muitas vezes você não vai realmente sentir nada. Deus não precisa disso para agir. Deus precisa da sua oração. E foi isso que Elias fez. Então foi muito simples, né? Senhor, ó Senhor meu Deus, faz com que essa criança viva de novo. Simples, minha gente. Uma oração simples. Então que nós aprendemos a orar como Elias, simples, mas com fé. E que nós não precisamos de grandes milagres para acreditar na palavra de Deus, nas pessoas que são de Deus, né? Como Elias. Que Deus gosta disso, da nossa fé. Fique em paz. Até a próxima.